A paz do Senhor, amada igreja. É uma alegria estar com vocês nesse momento. Meu nome é Carita, eu sou aluna do CTM aqui, do Centro de Treinamento aqui em São Paulo, e sou da Igreja de Deus de Catalão, Goiás. Somos aí do interior. E hoje eu queria dividir uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração. Eu confesso que eu passei por algumas, mais ou menos uns 12 temas diferentes, e Deus me trazia de novo essa palavra. E eu sei que nós temos passado por momentos de muitas dores e dificuldades, de pandemias, de desemprego, de fome. E eu tentei falar com Deus o que Ele queria apresentar para mim e para você nesse dia de hoje. E eu espero que o Senhor fale ao seu coração assim como falou comigo. Eu gostaria de convidar que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 18 e 19. Vai ser a nossa primeira leitura neste momento. E vai dizer assim a palavra do Senhor: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Irmãos, nesses momentos de dificuldades e tribulações, Deus colocou essa palavra no meu coração, que era necessário que os filhos dele se revelassem nessa época. Talvez as tribulações da vida e tudo que vem acontecendo vem querendo tirar as nossas forças, nos desanimar. Mas eu quero te fazer um convite nessa noite hoje, para que você possa revelar a sua verdadeira natureza. Qual é a nossa natureza? É a natureza de filho de Deus. Nós fomos eleitos, nós fomos feitos filhos através do sacrifício de Jesus. E até mesmo a criação aguarda a manifestação, a revelação desses filhos. Irmãos, e eu comecei a falar com Deus, mas por que a criação do Senhor aguardaria a manifestação dos filhos? O que está aí nessa chave, o que tem por trás disso? Então Deus me levou lá no mandato cultural de Gênesis, que fica no capítulo 1, no versículo 26 e 28, onde ele fala que ele fez o homem para dominar sobre todas as coisas na face da terra, onde ele fez o homem para sujeitar a terra e coordenar sobre ela. Eu quero dizer uma coisa: há poder nos filhos de Deus, e o que o inimigo tem feito, o que o desânimo e o que o mundo secular tem feito é tentado tirar esse poder que foi dado a nós, é tentado roubar de nós a nossa essência, a nossa natureza como filho. E aí você pode me dizer assim: mas você não sabe as lutas que eu tenho passado, você não sabe os perigos que eu tenho enfrentado, você não sabe o medo e a angústia que eu vivo todos os dias, você não sabe se tem faltado pão na minha mesa. Eu quero te dizer uma coisa: em momento nenhum Deus vai te abandonar. Por mais dificuldades que a gente passe, Ele é contigo. E se faltar o pão, Ele é contigo. E se estiver desempregado, Ele é contigo. E se o filho pedir algo que você não tem condições de comprar, eu continuo dizendo que Ele é contigo, e que isso não impede que os filhos revelem a sua verdadeira natureza, que é a natureza de ser filho de Deus. Você recebeu poder, você recebeu autoridade para sujeitar a terra, você recebeu o poder de Deus para que você possa sujeitar as coisas. Então há poder em você, e o meu convite hoje a você, que Deus fez a mim e faz a nós nesta noite, é que você realmente possa revelar quem você é através da sua verdadeira natureza. Irmãos, muitas vezes o mundo secular, a família, o trabalho impõe rótulos em nós, que você é incapaz, que você não consegue, que você é fracassado, que você está sendo um pai de família que não está conseguindo sustentar a sua casa. Eu quero que você se recorde essa noite de quem você realmente é, se esquecendo de todos os rótulos que o mundo está te trazendo, se esquecendo de tudo que o inimigo quis colocar em você obrigatoriamente, para se recordar somente quem é a sua verdadeira natureza. E você pode dizer assim para mim: mas como que eu posso fazer isso? Porque nós estamos em tempo de pandemia, nós estamos em tempo de medo, nem sequer nós congregamos. Irmãos, Deus falou claramente no meu coração: a natureza não está esperando a revelação da congregação. A natureza está esperando você se revelar como filho do Deus vivo que você é. A natureza está esperando você revelar o poder em que foi dado a você. Irmãos, Atos 1:8 é muito claro, onde fala: e descerei sobre vós o Espírito de Deus e receberei poder para ser minhas testemunhas. Há um motivo ao qual nós fomos cheios de poder, há um motivo ao qual nós fomos revestidos
convertidos. E esse motivo é testemunhar a Cristo aonde quer que nós estejamos. Em momento de pandemia, em momento de fome, em momento de dificuldade. Eu quero dizer uma coisa: receber poder do Espírito Santo não pode ser um fim em si mesmo. Você não pode ser revestido para não fazer nada, porque a fé sem obras, ela é morta. Então eu quero te convidar neste momento a manifestar o seu poder, o seu revestimento de poder, testemunhando a Cristo, testemunhando o amor dele. Eu tenho vivido muito, irmãos, e convivido com cristãos tristes, amargurados, decepcionados. Porque o pastor não confiou no meu chamado. Porque o meu irmão não me deu a paz do Senhor. Ou às vezes casos graves mesmo, irmão, de abusos, de violações e de tristezas. Mas eu quero te dizer uma coisa, é que nada nessa vida vai roubar de você a sua verdadeira natureza. Podem até tentar te fazer esquecer, podem até as dificuldades te sufocar. Mas eu quero te contar um caso bem real da palavra de Deus, onde uma menina fez toda a diferença por não se esquecer de quem era ela, por não se esquecer da sua verdadeira natureza. No livro de 2 Reis, no capítulo 5, vai nos contar uma história muito interessante, bem conhecida do meio cristão, onde Naamã é curado da sua lepra. Só que hoje eu quero te fazer um olhar diferente dessa história. Eu não quero que o foco seja Naamã e muito menos a sua cura. Eu quero te apresentar hoje uma pessoa que foi ponte para esse milagre, que foi porta-voz de Deus na vida de Naamã e que muitas vezes é esquecida e nem o nome dela é lembrado. Irmãos, no capítulo 5, no verso 1 vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmãos, esse contexto é muito forte, porque às vezes nós ficamos nos escondendo atrás de desculpas. Essa menina, ela foi levada presa, ela era cativa e ela era escrava. Se nós observarmos os contextos de guerra que se passavam durante a história da Bíblia, nós víamos que, em geral, quando um povo atacava para destruir outro povo, geralmente eles matavam ao fio da espada os seus adultos, os seus pais, e levavam cativos as crianças ali, os adolescentes. Os adultos não eram poupados, às vezes eram levados essas crianças, esses adolescentes, para servirem como escravos, como servos, e roubado as riquezas do povo. A Bíblia não me relata, mas talvez essa menina viu o próprio exército de Naamã matar os seus pais. Talvez essa menina viu muita crueldade acontecer em um contexto de guerra, e com certeza ela tinha suas feridas. Ela teve a sua identidade destroçada quando ela foi levada do seu povo para um outro lugar e começou a servir como escrava. Uma pessoa livre que passou por uma situação muito difícil. E eu quero te dizer uma coisa. Quando nós lemos lá em Romanos 8 que a criação está aguardando a revelação dos filhos de Deus, irmãos, não é uma revelação para fama, não é uma revelação onde seu nome vai ser conhecido. É essa revelação, irmãos, onde anônimos e anônimas fazem todos os dias que o reino de Deus aconteça, fazem com todos os dias que o reino de Deus seja pregado, que Cristo seja apresentado. E o meu convite para você é que você se revele como verdadeiro filho de Deus no seu trabalho, na sua casa, no seu contexto familiar, na onde quer que você esteja, porque talvez você fica usando, assim, pensando, mas não me dão a oportunidade, mas não reconhecem o meu chamado. O seu chamado começa em revelar a natureza do Deus vivo que te chamou como filho, aonde quer que você esteja. E aprendendo um pouco mais dessa história, irmãos, a mulher de Naamã conta para ele o que aconteceu. E eu fico pensando assim, todo mundo dá muito crédito ao profeta, lógico, porque mais pra frente a gente vai ver que realmente Naamã é sarado da lepra. Mas essa menina, ela tinha todo o direito de ter uma vida amargurada, onde ela dissesse: não, eu não vou servir, eu não vou falar. Por que que ela... Irmãos, por que que eu comecei a me fazer essa pergunta? Por que que essa menina, uma jovem que teve a vida totalmente destroçada pelos soldados de Naamã, pelo exército dele,
seria ponte de bênção para aquela própria pessoa que teria destruído a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, quando você é eleito, irmão, quando você é separado para manifestar o reino de Deus, você vai fazer isso independentemente. Você vai deixar o seu sofrimento de lado, você vai deixar as suas tristezas de lado, você vai deixar o seu passado de lado, porque quando confrontar na sua cabeça o pensamento, mas eu fui humilhado, mas eu fui castigado, a sua natureza vai gritar dentro de você, mas você é filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo, e você precisa manifestar a glória de Deus, e você precisa manifestar quem você realmente é. Porque tudo isso que acontece de ruim nas nossas vidas, tudo isso que tem nos deixado triste, irmão, são coisas que alguém fez, que alguém gerou o mal em nós, mas ninguém nunca vai poder roubar de mim, de você, a nossa verdadeira essência, aquilo que você foi criado para ser, aquilo que você foi separado para fazer. E seja como rei ou como servo, eu te convido a manifestar a glória de Deus nesses dias. Aleluia. Oh, santo, santo. Irmãos, e é muito interessante que Deus, ele age, uma outra lição que eu tiro é porque ele nem sempre age como nós esperamos. Então Naamã conta o Senhor e ele envia ao rei, né, uma carta, e no final da carta diz assim: a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. A menina disse para procurar quem, irmãos? A menina disse para procurar o profeta. Mas ele foi no rei de Israel. Eu quero te dizer uma coisa, Deus vai usar o simples. Deus vai usar aquilo que talvez não tem crédito. Porque eu fico pensando, Naamã ouviu bem a mensagem. A mulher contou que se ele fosse ao encontro do profeta que estava em Israel, ele seria curado. Porque a menina com certeza conhecia o Deus que ela servia. E havia havido inúmeros milagres que tinham se passado naquela época. E ele pega e procura o rei, e o rei meio que entra em desespero e fala: não, ele está procurando alguma coisa contra mim, porque o que eu vou... acaso eu sou Deus que dá ou que tira a vida? O que eu vou fazer? Irmãos, numa simplicidade muito grande, o profeta manda dizer, né? No versículo 7 diz assim: assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes. Por acaso sou Deus capaz de conceder a vida ou a morte? Porque este homem enviará alguém para que eu cure a lepra. Vejam como procura motivo para se desentender comigo. Então Eliseu fica sabendo dessa notícia e fala: manda que ele venha até a mim, que eu vou mostrar aqui a Deus em Israel. Irmãos, e essa história não é a ênfase, mas para contar para vocês sabem que Eliseu mandou um servo falar para Naamã que mergulhasse por 7 vezes no rio e que ele ficaria curado daquela lepra. E naquele momento, Naamã, o orgulho meio que corrompe um pouco o seu coração e ele fala assim: acaso os rios que tem no meu povoado não são melhor do que esses rios daqui? Uma vez achei muito interessante que eu via teólogos falarem que, na verdade, o rio não é um rio muito limpo, né, dessa região, é um rio barrento e um rio onde as pessoas... um rio, entre aspas, aí, poluído. E o profeta Naamã vai falar no versículo 12: acaso os rios de Damasco não são melhores do que toda essa água de Israel? Então, um dos seus servos o aconselha, resumindo um pouco da nossa história, e ele se banha no rio e é curado. Mas ainda voltando na menina, eu quero te dizer que existem alguns efeitos que acontecem quando você assume a sua verdadeira realidade de filho de Deus. Quando você realmente manifesta aquilo que você foi chamado para ser. E de uma maneira muito linda, irmãos, no versículo 14... depois de ser curado, ele volta ao profeta e tenta honrar, tenta dar alguns presentes a ele. E tenta simplesmente, irmãos, meio que recompensar, porque ele reconheceu que realmente o Deus de Israel era um Deus verdadeiro. No versículo 13 vai dizer assim: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria?
quanto mais apenas que diz: se lave e ficará purificado. Assim desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e o purificou, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e chegaram diante do profeta, e Naamã lhe disse: agora sei que não há nenhum outro lugar, Deus, senão em Israel. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, que quando você realmente exercer aquilo que você foi chamado a fazer, quando nós, como filhos de Deus, revelar a nossa natureza, aquela revelação que a criação aguarda, o nome de Deus vai ser glorificado através da minha e da sua vida. O nome de Deus vai ser visto como o verdadeiro Deus. Eu quero dizer que, por mais que as dificuldades venham, há uma necessidade que nós, nesses dias, revelamos quem nós somos, revelamos quem realmente nós somos, para que o nome de Deus seja glorificado através da minha e da sua vida. Irmãos, e o que prova realmente que esse homem tinha reconhecido é que quando simplesmente Eliseu não aceita os presentes, ele disse assim no versículo 17: e disse Naamã: já que não aceitas os meus presentes, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Aquele homem reconheceu que não havia um outro Deus, senão o Deus de Israel, senão aquele Deus que aquela menina levada em cativeiro, que era escrava dentro da sua casa, havia anunciado. Naquele momento Naamã reconheceu a Deus, assim como aquela menina não tinha esquecido de quem ele era. Então Naamã começou a reconhecer quem era esse Deus e o quão poderoso ele era, e ele tinha chamado a todos, irmãos. Deus chamou a todos para reconhecer o seu senhorio através do nosso testemunho, através do nosso testemunhar. Como eu disse, o Espírito Santo foi derramado justamente para isso, para que através do poder dele nós testemunhemos quem é realmente o Deus a qual nós servimos. E eu acho muito lindo, porque Naamã levou essa terra, irmão, para se prostrar diante da terra de Israel. E para recordar que só havia um único Deus. E para recordar que só ele, irmãos, era capaz de sanar, de curar como curou Naamã da lepra. E de fazer muitas outras coisas. E ele continua ainda falando: mas eu peço perdão ao meu Senhor, no versículo 18. Mas eu peço que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor for adorar no templo de Rimon, que era um deus ali que eles serviam, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe por isso. Então ele tinha que estar ali com o Senhor dele, com o superior dele, naquele templo em que eles adoravam a esse deus Rimon. E com certeza já uma pessoa de mais idade ou com dificuldades físicas que se apoiava no braço de Naamã para ajoelhar. Naamã estava testificando ali a sua fé, que a partir de então ele até se ajoelharia para ajudar esse Senhor, porque ele deveria ser submisso, mas ele reconhecia que não havia outro Deus senão o Deus de Israel. Meus irmãos, nessa noite eu quero que você reflita de todas as suas dificuldades que você tem passado, de tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor, e que por mais que sejam épocas difíceis, que sejam épocas de isolamento, que sejam épocas que você tem passado por dificuldades financeiras, espirituais, eu não sei, eu quero te dizer que tudo pode ser nos tirado, menos o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai continuar, irmãos, Ele vai continuar fazendo em nós a obra verdadeira, para que nós possamos revelar todos os dias quem é o Deus que nós servimos. E essa revelação desse Deus, esse testemunhar desse Deus, só é possível quando eu e quando você não deixamos a nossa verdadeira natureza, que é a nossa natureza de filhos. Eu quero te dizer, irmãos, que da mesma forma como a terra, como toda a criação, aguarda ansiosa a revelação desses filhos, eu creio que Deus também está esperando a nossa revelação como filhos, em testemunho nessas épocas de dificuldade, de dor, de tristezas e de aflições. Deus está esperando que a sua igreja se posicione, irmão, não as paredes, não o templo, mas eu e você como igreja, para se posicionar verdadeiramente e para fazer a diferença nesses dias de hoje.
Aquele homem passava por uma situação de enfermidade que ele estaria ali pelo resto da vida sobre o jugo daquela doença. Eu e você fomos chamados para despedaçar jugos, para quebrar grilhões, para liberar cadeias, irmãos. Nós fomos chamados para realmente manifestar a glória de Deus nesse tempo. Irmãos, e eu gostaria neste momento de fazer uma oração com vocês, de pedir para que verdadeiramente nós possamos manifestar isso que a criação espera ansiosa, que é essa natureza. Tantos outros homens, irmãos, tiveram oportunidade e às vezes até negaram. Eu me recordo muito do encontro, por exemplo, irmãos, que teve Jesus com Nicodemos, aonde ele se revela como Senhor, onde ele tem um diálogo mais franco e sincero ali com aquele homem, e simplesmente ele vai embora. É tão triste, irmãos, pensar que talvez o cargo que ele ocupava, talvez aonde aquele homem estava, não podia deixar que ele realmente reconhecesse, ou às vezes até reconheceu que Jesus era o Senhor, mas ele escolheu o cargo, ele escolheu o título e ele escolheu as dificuldades. No livro de João, ele vai narrar para a gente que Jesus diz para ele que se não nascer de novo da água e do Espírito, não poderá ver o reino dos céus. Irmão, Jesus se revela de uma forma tremenda. E Jesus está revelando nesses dias, no meio da pandemia. Jesus está nos revelando nesses dias dos meios da dificuldade. Porque Ele não mudou quem Ele é. O caráter de Jesus, de Deus, é imutável. E é a nossa obrigação como os filhos também nos manter assim, firmes e imutáveis. Então, irmãos, que por mais dificuldade que possa haver, porque no verso 18, como eu li ao início, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluias. O Senhor está te chamando para revelar a glória dele. O sofrimento não pode te parar. As angústias não podem te parar. A ansiedade não pode te parar, irmãos. Porque nesse tempo, Deus está procurando os adoradores que adorem em espírito e em verdade. Como é, irmão, que você tem se portado agora nesse tempo em que talvez não tenha um pastor te acompanhando tão de perto, talvez não possamos ter a nossa intimidade tão próxima como igreja, mas Deus está te chamando para mudar a sua realidade onde que você estiver. A minha oração neste momento é para que você seja, irmão, realmente impactado por essa palavra e que você possa transformar a realidade ao seu redor e que através da sua vida as pessoas reconheçam que só há um único Deus em Israel, que só há um único Deus que nós servimos hoje, que resgatou a humanidade através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo e que continua nos resgatando e que ainda há oportunidade, que ainda há chance para aqueles que não o conheceram. Eu gostaria de orar com você neste momento, de pedir para que você recordasse todos os sofrimentos, todas as angústias, todas as tristezas, todas as decepções, que às vezes têm nos levado, nos tentado a esquecer quem nós somos, a esquecer a nossa verdadeira natureza. Tem nos tentado tirar a identidade de filhos. Eu não sei, porque talvez nós fomos feitos escravos, cativos, talvez nós fomos humilhados, talvez nós fomos, irmãos, quebrantados de tal forma que você ainda está procurando como juntar as peças. Mas eu quero te dizer que feliz o coração quebrantado, porque nele pode entrar a luz. Eu quero te dizer que a luz da palavra do Senhor quer te encontrar nessa noite, para recordar quem você é. Que muitas vezes nós não vamos ser chamados, irmãos, para grandes plateias, que nós não vamos ser chamados para que o nosso nome seja lembrado, mas assim como a palavra de Deus nos mostra, Deus está esperando a revelação dos seus filhos, através dos anônimos e anônimas, que estão fazendo com que o reino de Deus aconteça, com que o reino de Deus chegue. Eu quero te convidar a deixar de lado todas as angústias, todas as tristezas, a depressão. Quero te convidar neste momento a liberar perdão a essas famílias, a sua família em comum ou alguém que te ofendeu. Quero te pedir, Senhor, nesse momento que o Senhor possa tocar o seu coração para liberar perdão e que talvez
a sua situação hoje não seja imutável, irmão. Talvez realmente você vai permanecer nesse emprego, você vai permanecer nesse ministério, você vai permanecer. Mas se Deus te colocou aí, é porque Ele tinha um motivo, é porque Ele tinha um propósito. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço para que todos que estão ouvindo essa palavra possam em verdade reconhecer quem são, através da natureza revelada, Senhor, pelos filhos de Deus. Porque a criação está aguardando, ó Deus, nesse momento de dor e de sofrimento. Mas nós sabemos que esse sofrimento não é nada comparado, Senhor, à glória que nos será revelada. Nós sabemos que esse sofrimento não é nada, Espírito Santo de Deus, quando nós te servimos em espírito e em verdade. Nós sabemos que nada, Senhor, pode nos parar, enquanto nós revelarmos verdadeiramente quem somos, através da nossa natureza, através da nossa adoção como filhos pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Pai, eu quero ministrar sobre o teu povo, sobre a tua igreja, que o Espírito Santo vai nos revestir de poder como nunca antes tem feito, para que nós possamos realmente testemunhar a tua glória, para que nós sejamos realmente servos, usadas poderosamente nas tuas mãos, ó Deus. Levanta sobre a tua igreja a tua identidade de filhos aonde quer que eles estejam, que eles possam testemunhar no seu trabalho, nos seus lares, na sua família, que eles possam testemunhar aonde quer que eles estejam a glória do Senhor, que eles possam ser como aquela menina que foi porta-voz do milagre de Naamã, porta-voz dos milagres que vão chegar, Senhor, nas casas dessas famílias que ainda não te conhecem, dos povos que nós ainda vamos alcançar, ó Deus, pelo nosso testemunho, pela nossa vida, ó Deus, pelo nosso manifestar, aquela manifestação gloriosa que a criação espera, Senhor. Porque há poder nos filhos de Deus, porque há poder nos filhos de Deus, porque há poder nos filhos de Deus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar trazendo essa palavra muito simples, mas de realmente para te encorajar no seu coração, para te encorajar aí onde que você está na sua casa, para que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus e testemunhar aonde quer que você esteja, sendo empoderado dele, deixando as dificuldades, deixando os sofrimentos e tudo que nós temos passado, para que você possa realmente manifestar a sua verdadeira natureza. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A esperança que temos, nos manter na presença de Deus, nos manter buscando em oração, Ele vai tocar na sua vida e que o milagre dele vai acontecer na sua vida.